Alô amigos do canal Vanguarda Espírita. Você já se perguntou em algum momento quem são meus companheiros de jornada? Quem são o meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus tios, minhas primas, meus primos, enfim, aqueles que estão mais próximos de mim durante a jornada, durante a minha vida, durante toda a existência, não é? Desde pequenininho, você já se perguntou o porquê eles estão com você? E se eles estão com você, e obviamente a espiritualidade os colocou juntos, não é? Qual é a razão? Qual é a razão e como proceder com esses irmãos de jornada que estão conosco e que em alguns momentos nos trazem muitas alegrias e em outros momentos não trazem tantas alegrias assim, né? Nós nos incomodamos, nos atrapalhamos com eles se atrapalham conosco. Qual é o nosso papel na família? Qual é o nosso papel com esses irmãos? Chico Xavier, num dos seus pequenos livros, seus lembretes, chamado Todo Dia, nos diz o seguinte: seus entes queridos não são os companheiros ideais que julgávamos fossem, então é preciso compreender mais e servir mais. Olha só que lição bacana, não é? Se aqueles irmãos que estão do seu lado, não é? Seu papai ou sua mamãe, muitas vezes, se eles não são os pais que você desejava, você precisa trabalhar mais, servir mais. Trabalhar o quê? O seu interior, a sua paciência, a sua calma, o seu entendimento. Não é? Se você veio ao mundo com estes irmãos, pode ser e deve ser irmãos instrutores, pessoas que estão ali para lhe ajudar, irmãos de muitas existências que rolam no novelo das existências, muitas que nós temos juntos. Então é importante que nós tenhamos todo o discernimento ao conversar, não é? Em casa, ao refletirmos sobre a nossa casa, sobre aqueles que estão do nosso lado, o que é que nós queremos deles, o que é que eles esperam de nós, o quanto nós podemos ajudá-los e o quanto eles nos ajudam. Quando você ainda tem os seus pais, não é? Seu papai, a sua mamãe junto de você, alguma vez você percebeu neles um olhar de reprovação? Algumas vezes você percebeu neles também olhares de aprovação pelo seu comportamento, olhares de expectativa, condutas esperando que você seja assim ou seja de outra maneira, que você tenha um pensar diferente. Todo pai, toda mãe espera do seu filho algo diferente. Que algo diferente seria isto? Quando você, neném, quando você pequenininho, não é? Vem lá no colo da mamãe, ela tem todo aquele trabalho de lhe educar, de considerá-lo, de afagá-lo, de lhe dar os primeiros carinhos, os primeiros alimentos que saem dela. E o papai também, fazendo carinho, tratando você com todo amor. Muitas vezes essas atitudes, ao longo dos anos, elas podem modificar-se, porque aquele neném é, na verdade, o neném espírito. E esse espírito, com o passar do tempo, quando tiver lá seus 2, 3, 4, 5 anos de idade, ele começa a mostrar a real personalidade, aquilo que ele é, na verdade, não é? Aquela bagagem que ele está trazendo de outras encarnações. Isso com o tempo pode modificar-se e pode trazer alguns transtornos para ele ou para a família. E então começa o quê? Começa este jogo familiar, que é extremamente importante, porque é dentro da nossa família que nós aprendemos a nos entender e compreender realmente, dentro deste entendimento,
compreendermos que a fraternidade e o amor que estão inseridos na família nos capacitam para depois nós, evoluídos, quando formos espíritos puros, quando formos espíritos já ou mais adiantados, né? Não vamos chegar na pureza, mas enfim, quando formos espíritos já com uma elevação e um olhar mais adiante, nós possamos compreender o verdadeiro sentido do amor. E este trabalho familiar, esta situação de estarmos dentro da nossa casa insatisfeitos com A, com B, ou com C, ou com D, não é algo que você deva cultivar. Por quê? Quando você cultiva maus pensamentos, quando você cultiva atitudes que não são boas junto dos seus familiares, você não trabalha para o seu melhoramento. Você, na verdade, está estimulando aquele ódio, aquela raiva, aquele mal-estar. Muitas vezes chega a dizer, eu estou preso dentro desta casa, eu me sinto aqui um prisioneiro, não é? E você não é prisioneiro de nada, porque você tem o seu livre-arbítrio. Você pode pegar a sua mala, botar suas coisinhas e ir embora, porque você tem o poder do sim e do não. Deus lhe dá isso. Agora, se você desistir, se você for embora, se você tornar-se realmente um incômodo dentro de casa, não por um problema de personalidade do seu espírito, mas apenas para mostrar a sua revolta, você pode ter certeza de que este vai ser um problema mais um para você remediar. Aqui, hoje, mais tarde, nesta existência ou em outra existência. Chico está absolutamente certo quando diz que devemos trabalhar para servir ao próximo. Aqueles que estão próximos de nós são as pessoas mais importantes. As pessoas mais importantes que nesta existência nós podemos ter no primeiro momento da nossa encarnação. Porque nós combinamos muitas vezes, essas encarnações são combinadas. Nós precisamos entender que o papai, a mamãe, os irmãos, esses tios, tias, que em algum momento nós vamos amá-los muito, em outros momentos podemos não amá-los tanto, mas fazem parte de uma família que não é apenas uma família aqui da nossa terra, é uma família espiritual e, como tal, merece toda a consideração. Durante séculos, espíritos vêm nos acompanhando, eu diria milhares, talvez milhões de anos, não é? Para a nossa evolução, para o nosso trabalho evolucional. Então, diria também que precisamos entender, dar as mãos, fortalecer a corrente familiar. Quando você está dentro de casa, feliz, tem seus probleminhas normais, não é? Todos temos. Mas quando você está feliz, reconhecido, lembre-se de ser grato ao seu pai e à sua mãe. Este é um pensamento fundamental na vida de todo espírito, porque o seu pai e a sua mãe aceitaram que você viesse como filho nesta encarnação para que você pudesse trabalhar as suas dificuldades, para que você pudesse evoluir e ser um ser em direção à luz. Não esqueça de que a nossa família é extremamente importante. Para finalizar esta nossa conversa, eu vou lembrar de um caso verídico que me foi contado numa palestra em São Paulo, e o palestrante disse o seguinte, que havia uma dimensão, e nesta dimensão um homem trabalhava muito. Ele era um ótimo trabalhador e trabalhava em prol dos seus irmãos. E um dia ele recebeu uma visita de dois espíritos que vinham de uma dimensão bem mais
acima, além, e disseram para ele que reconheciam o trabalho dele e que por reconhecerem eles estavam fazendo um convite para que ele pudesse então ascender a uma situação bem melhor nestas outras dimensões. E ele ficou muito feliz com este reconhecimento, porque ele fazia tudo de coração. E ele perguntou como seria então, como é que isso ia acontecer. E os irmãos disseram o seguinte: olha, você quando esteve encarnado na Terra, deixou lá um probleminha. Que probleminha? Você tinha um amigo muito próximo. E você, nas suas andanças pela Terra, você ofendeu este amigo, você fez algo para ele que deixou magoado e ele espiritualmente continua magoado. Ele não lhe perdoou. E o irmão que tinha sido convidado para essa ascensão a um lugar melhor, em outra dimensão, disse o seguinte: mas nós podemos resolver isso facilmente. Eu encontro com ele em sonho, de perispírito para perispírito, peço perdão a ele e vai estar resolvido. E os irmãos que tinham feito o convite disseram o seguinte: não é assim que isso acontece. Não é assim. Você vai ter que reencarnar, vai precisar voltar para a Terra, você vai encontrar de novo com este irmão, e lá, nesta sua encarnação e na dele, vocês vão precisar se entender. Depois que tudo isso acontecer e for resolvido, e você voltar para a espiritualidade, poderá então ascender a uma dimensão da qual nós o convidamos. Meu irmão, espero que essa pequena historinha tenha lhe capacitado a entender a importância da família e aqueles que estão perto e que nós sempre devemos tratar com carinho, com amor. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, dê um joinha para que nós possamos divulgar a nossa doutrina espírita, para que ela possa ser o consolo do codificador a muitas outras pessoas que necessitam. Muito obrigado a todos.